Olá, começa a partir de agora o programa Renovando Vidas, o programa da família. Um programa que tem como objetivo principal alcançar a sua vida pessoal e também a sua vida familiar. E qual é o instrumento que nós temos usado para conseguir alcançar a sua vida e a sua família? O instrumento é a palavra de Deus, é a voz profética do Senhor falando conosco todas as semanas. E nós temos esta oportunidade, este privilégio de estarmos sempre juntinhos, compartilhando, conversando, lendo a palavra de Deus e falando a respeito da vontade do Senhor para as nossas vidas, Todas as ministrações que nós temos colocado aqui no programa Renovando Vidas são todas pautadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que você aí de casa tem uma Bíblia, então eu quero convidar você para que você possa ler, estudar a Bíblia, sempre pedindo a Deus sabedoria, discernimento. Todas as vezes, antes de lermos a Bíblia, nós precisamos orar a Deus e falar: Senhor, esta é a sua palavra, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser temente ao Senhor, eu quero obedecer a sua vontade e o seu querer. A melhor maneira de ouvirmos Deus falar conosco é através da Bíblia, da palavra de Deus. Às vezes a gente ouve algumas pessoas disserem assim: Deus falou comigo e hoje eu tenho feito isso em prol da obra do Senhor. E algumas pessoas ficam admiradas com isso, E diz: Senhor, o Senhor falou com aquela pessoa, fala comigo também. E a gente às vezes fica assim, esperando Deus falar conosco de forma ali clara, De forma que a gente possa ouvir. Mas a maneira mais clara e a maneira que Deus escolheu para se comunicar conosco é através da Bíblia Sagrada. Deus já instituiu essa palavra aqui, instituída, é a vontade de Deus, É o desejo, é o propósito, é o plano de Deus. E a Bíblia, ela não muda. Ela não mudou, ela não foi aperfeiçoada para os nossos dias de hoje, Tempos modernos, onde a tecnologia está muito avançada. A Bíblia é a mesma que foi escrita. Ela continua sendo agora e ela continuará sendo para daqui a, quem sabe, muitos e muitos anos, quem sabe centenas de anos, se Jesus não voltar até então. Então a Bíblia, ela não muda. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela jamais volta vazia. E hoje na programação Renovando Vidas nós teremos a oportunidade de compartilharmos mais uma vez uma porção da palavra de Deus, onde eu creio que o Senhor há de falar comigo e também com você, amigo telespectador, que está aí do outro lado, quem sabe no conforto da sua casa, ou através do seu computador, na internet, pelo nosso portal, acompanhando esta ministração. Nós iremos ler um texto. Hoje eu quero investir um pouquinho mais de tempo com vocês. Nós iremos ler um texto um pouco maior, aonde na sequência então nós teremos a oportunidade de falarmos um pouco a respeito deste texto. Eu quero deixar aqui também um canal aberto para que a gente possa se comunicar. Eu quero deixar o nosso e-mail, nosso endereço eletrônico, onde você pode estar nos enviando e-mail, nos dando sugestões, quem sabe a respeito de algum tema que você gostaria que fosse abordado aqui na nossa programação, alguma dúvida, quem sabe, que você tem em relação à palavra de Deus. Nós não sabemos tudo, ao contrário, nós também temos muitas dúvidas, mas nós com certeza buscaremos uma resposta primeiramente em Deus, e se for necessário, o Senhor há de usar outras pessoas também para nos orientar, para que a gente possa então compartilhar com vocês. O nosso endereço eletrônico é aravideos@uol.com.br. Você pode também entrar no nosso portal www.aravideos.com.br. Lá você também tem acesso ao nosso e-mail, tá bom? Então fica aí esse convite para você, para que a gente possa compartilhar então algum assunto que você esteja querendo ouvir. Mas eu creio que essa palavra de hoje, se você não estava nem pensando em ouvi-la, você terá a oportunidade não apenas de ouvi-la, mas de ser poderosamente abençoado por ela. Amém? Quero convidar você que tem acesso aí à sua Bíblia, abri-la no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós iremos ler a partir do versículo 8. Nós iremos falar a respeito de uma mulher e da sua família, A gente
tem como foco aqui na nossa programação também as famílias, né? Alcançar as famílias, falarmos a respeito das nossas famílias, e nós iremos falar hoje a respeito de uma família, né? Que a Bíblia Sagrada aqui nos fala a respeito dela. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, nos fala sobre a mulher sunamita e o seu filho. A Bíblia diz: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o deteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a ele a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma mesa e uma cama, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sumanita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera, disse-lhes: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ela, chama, e chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para com seu pai, que estava com os segadores, e disse ele ao seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço o pai: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e então morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a mulher sumanita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi:
cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdas, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca do menino e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sumanita, e chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Hoje, no bloco anterior, nós lemos o texto da sumanita e o seu filho, né? Nós vimos na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, a história de vida de uma mulher que tinha uma família, ela era uma mulher casada, uma mulher que vivia juntamente com o seu esposo e uma mulher que teve uma visão de Deus. Nós vemos que a mulher sunamita, ela olhou para a necessidade do seu próximo. A mulher sunamita, ela via a necessidade do homem de Deus. Ela via que Eliseu passava todas as épocas, né, que lhe eram necessárias estar naquela região. Ele passava e ele muitas vezes não tinha aquilo que lhe era necessário para se manter, para estar bem, tendo as suas provisões todas mantidas. Essa mulher então teve uma visão. A primeira visão que ela teve foi de alimentar este homem, e a Bíblia diz que ela começou a dar pão para Eliseu e o seu servo Geazi. A partir daí, então, Eliseu, sempre que passava por aquela região, ele então se achegava à casa desta mulher e do seu marido, provavelmente uma casa onde habitava a paz, onde habitava a tranquilidade, a presença do Senhor, porque nós vemos que Eliseu ia até essa casa e lá ele se alimentava de pão, porque esta mulher era uma mulher generosa. Ela abençoava o homem de Deus com o pão, que era o suprimento que ele precisava. Mas essa mulher foi mais além. Ela se deixou ser usada por Deus para que todas as necessidades de Eliseu fossem supridas. Nós vemos que um determinado dia essa mulher olhou para o seu esposo e disse: meu marido, vamos fazer um espaço, um cômodo, um quarto na nossa casa? E nós vemos que eles então juntos fizeram este cômodo, este quarto na sua casa para receber o homem de Deus. É como se eu e você fizéssemos um espaço dentro de casa para receber o próprio Deus. Termos um local para nós orarmos, termos um local para nós nos desligarmos de tudo e de todos e buscarmos a presença do Senhor. Mas acima de tudo nós precisamos deixar um local, um espaço reservado para o Senhor dentro do nosso coração e sabermos que este espaço é um espaço generoso, é um espaço onde o Senhor tem liberdade para se mover, tem liberdade para nos conduzir. E nós vemos interessantíssimo neste texto a riqueza de detalhes. Esta mulher, ao fazer este quarto, ela pensou e ela se deixou, repito mais uma vez, ser usada por Deus, porque neste quarto ela supriu todas as necessidades do homem de Deus. Ela fez um quarto e ali no quarto ela colocou uma cama
para que ele pudesse se deitar e descansar após, com certeza, um dia árduo de trabalho, onde Eliseu visitava, orava, via a necessidade das pessoas. Ali também ela colocou uma mesa para que Eliseu então se alimentasse, para que Eliseu colocasse ali as coisas que ele tinha nas suas mãos. Ela colocou também uma cadeira. Olha a riqueza de detalhes. Eliseu poderia então sentar-se na cadeira, alimentar-se sobre a mesa, ler sobre a mesa, assentado na cadeira. Ela colocou um candeeiro para que, com certeza, se Eliseu quisesse fazer uma leitura ou estar ali num ambiente mais claro, tinha ali tudo que o homem de Deus precisava. Naquele quarto tinha tudo que o homem de Deus precisava. E aí então essa mulher foi usada por Deus, a sua família, ela se deixou ser usada por Deus junto com a sua família. Embora que até este momento a família desta mulher sunamita era apenas o seu esposo, era ela e o esposo. E nós vemos que eles eram felizes. Quando Eliseu perguntou o que ela queria, ela não pediu nada. Ela tinha prazer em ajudar, ela tinha alegria em abençoar. Ela não estava fazendo isso como uma troca. É como nós vemos muitas pessoas indo à igreja, achando que estão indo na igreja para buscar uma bênção. E se esquecem que vão à igreja para buscar uma transformação de vida. Deus não quer apenas te dar mais uma bênção, Deus quer transformar a sua vida, transformar a maneira que você tem de viver, a maneira que talvez você tenha de falar, de se comportar. É isso que Deus quer fazer. E às vezes a gente se engana, a gente vai na igreja, hoje eu preciso ir porque eu preciso de uma bênção. E às vezes Deus olha para você e fala, eu quero que você vá porque eu preciso mudar você. Eu preciso mudar o seu coração. Eu preciso, como diz a palavra, arrancar este coração de pedra e colocar um coração de carne. É esta a vontade de Deus. E através dessa transformação que Deus faz em nós, aí nós recebemos as bênçãos. Aí sim as bênçãos vão se achegando a nós. E essa mulher, ela não queria nada, ela não pediu nada, ela não estava em busca da bênção. Ela estava em busca de cumprir o propósito de Deus na vida dela. E o propósito de Deus na vida dela, neste momento, era que ela abençoasse a vida do seu próximo, que ela pudesse ser usada como canal de bênção na vida deste homem de Deus. Mas ainda assim, Eliseu insistiu, e ao receber dela a informação de que não, eu não preciso de nada, ele perguntou para o seu servo, o que nós poderíamos fazer por esta mulher? E Geazi então disse, eu percebo que ela e o seu esposo não têm filhos. Eles não têm filhos porque não existe possibilidade deles terem filhos, porque o esposo dela, o marido dela, já é de idade avançada, já é velho e eles não terão mais como, então, serem pais. Mas o homem de Deus sabia que Deus é Deus e que para Deus não existe impossibilidades. E ele então chamou esta mulher sunamita e disse a ela, ao tempo determinado, você dará à luz um filho, você e seu esposo estarão abraçando um filho. Esta mulher de imediato disse, não mintas para mim, homem de Deus. Ela tinha desejo, mas ela não estava pedindo. Mas aí no versículo 17, nós vemos que a Bíblia diz, e aconteceu que a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo exato que foi determinado que este filho viesse. Amados, este filho, ele veio com um propósito, com uma missão de abençoar esta família, de abençoar este casal, mas a missão desta criança ia mais além. Porque nós vemos que então quando esta criança já estava grandinha, já era um jovem, adolescente, ele estava com o seu pai, ele foi trabalhar juntamente com o seu pai. A gente está vendo a estrutura desta família? Você consegue perceber como esta família era uma família estruturada? Este menino, este jovem, ele não estava nas ruas, ele não estava largado ou dentro de casa brincando porque era um menininho protegido do papai e da mamãe. Não, ele estava com seu pai trabalhando.
E de repente a Bíblia diz, a partir do versículo 19, que ele disse: ai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E aí então seu pai pediu que um dos funcionários pegasse esse jovem e levasse rapidamente para quem? Para a mãe. Porque era a mãe que tinha fé. O pai provavelmente também tinha, mas ele sabia que a fé da mãe era uma fé forte, era uma fé que poderia mudar toda a situação. E esse homem levou esta criança para sua mãe. Nós vemos que existe até um ministério cujo nome é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Nós estávamos falando no bloco anterior a respeito do momento exato em que o filho da mulher sunamita sentiu fortes dores e o seu pai pediu que um servo o levasse para sua mãe. Aí então nós vemos que este filho ficou todo este tempo até o horário do meio-dia no joelho de sua mãe. Amados, vocês conseguem imaginar a aflição desta mãe vendo o seu filho ali gemendo de dor, clamando por um socorro, provavelmente, ela vendo que talvez ela ia perder o seu filho. Foi um momento de desespero para esta mulher, mas ela não saiu dali. Provavelmente ela continuou orando, clamando a Deus, suplicando pela vida do seu filho. Mas a Bíblia diz que ele, nos joelhos de sua mãe, ao meio-dia, morreu. Amados, esta criança, este jovem, ele morreu aos pés de sua mãe. E esta mulher, então, ela chamou o seu marido e ela nem disse para ele o que havia acontecido. Era uma mulher de fé, era uma mulher que tinha certeza do que poderia acontecer na vida dela e do seu filho. Ela simplesmente chamou o seu marido porque ela era uma mulher submissa a ele. Ela era uma mulher que respeitava o seu marido como sacerdote da sua casa. E ela não saiu simplesmente correndo, fazendo aquilo que ela achava que era certo, mas ela chamou o seu marido e disse: eu estou indo ao encontro do homem de Deus. O seu marido lhe fez uma pergunta: mas por quê? Para quê você vai ao encontro dele hoje? Havia o dia certo para que eles então contassem o tempo que era para se encontrarem, para orarem, para estarem juntos. E ela disse: tudo vai bem. Fique tranquilo, meu esposo, eu não quero te desesperar, eu não quero lançar sobre você a minha ira, eu não quero lançar sobre você os meus sentimentos. Fica tranquilo, porque tudo vai bem. E este homem voltou ao seu trabalho e esta mulher foi em busca da bênção, foi em busca do socorro. Ela então foi em busca crendo que seria possível ser feito algo para o seu filho. E no caminho a Bíblia diz que ela não parou para conversar, para murmurar, para pedir ajuda, não. Ela foi no alvo, naquele que ela tinha certeza que poderia fazer algo pela sua família. A Bíblia diz que ela não parou, ela não conversou com ninguém. Quantos de nós, num caminho desse, sabendo que o filho estava lá morto, íamos parar, reclamar, murmurar, chamar as pessoas, mostrar a situação, dizer o que ia fazer? Ela não. Ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo e ela foi em busca dele. Amados, esta mulher, nós vemos na Bíblia que quando foi vista por Eliseu, Eliseu disse: Geazi, lá vem uma mulher de Deus, a mulher sunamita. Vá, corre lá ao seu encontro e pergunte para ela se tudo vai bem na sua casa, se tudo vai bem com ela, se tudo vai bem com o seu marido e se tudo vai bem com o filho dela. Amados, quando Geazi chegou e lhe fez esta pergunta: tudo vai bem na sua casa? Ela disse: sim, tudo vai bem. Tudo vai bem com seu marido? Sim, vai tudo bem. Tudo vai bem com seu filho? A resposta dela foi: sim, tudo vai bem. Porque Geazi não era a pessoa quem poderia ajudá-la. Ela sabia para quem ela iria pedir ajuda. É como se eu e você às vezes quisermos tentar tantos outros caminhos que não seja Deus, que não seja Deus, que não seja através do sangue, nós não vamos conseguir. É o sangue de Jesus que nos traz a redenção, a salvação, a cura, o milagre, a bênção. Ah, eu vou correr, eu vou em tal cidade porque lá tem uma pessoa que ora. Amados, você pode até ir, nada te impede, mas é Deus quem vai te dar a bênção. Para concluirmos a nossa palavra, esta
mulher chegou ao homem de Deus, Eliseu, e disse: por acaso eu pedi algo para você? Por acaso eu te pedi um filho? Não, eu não te pedi, mas você deu. Através de Deus eu recebi esta bênção e agora eu quero ela de volta. Esta mulher, ela tinha autoridade dada por Deus para chegar na presença de Deus e falar: Senhor, o Senhor me deu e o Senhor vai me dar de volta. E aí então Eliseu disse que Geazi iria até este menino e este menino ia receber a bênção, mas ela disse: não, eu não aceito, eu quero que você vá, eu não sairei da sua presença. Então Eliseu disse: eu irei contigo. E foi exatamente como ela sabia que seria. Geazi foi, colocou então o que lhe foi proposto colocar sobre o menino e o menino não respirou. E Geazi voltou correndo, desesperado, e encontrou Eliseu no caminho e disse: o menino não se moveu, nada mudou. E aí então Eliseu foi. E através da vida de Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu orou. A Bíblia diz no versículo 32, e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta e orou ao Senhor. Eliseu orou ao Senhor. Deus já tinha aquela bênção preparada. E aí então o menino voltou a respirar, o menino voltou a ter vida. O menino foi ressuscitado por Deus e devolvido para sua mãe. E com certeza este gesto, este milagre, fez com que muitas pessoas fossem salvas naquele lugar. Porque esta mulher, que já era uma mulher de fé, se tornou-se provavelmente uma mulher de muita fé. Amados, não importa qual é a sua dificuldade, não importa qual é a sua luta, nós vemos aqui uma mulher que tinha o seu filho morto. E Deus o fez reviver. Se você tem passado problemas financeiros, se você tem passado por problemas de comportamento com os seus filhos dentro de casa, não importa o que seja, clame a pessoa certa. Não murmure, não reclame, não saia falando para os quatro ventos, achando que mais alguém pode te ajudar. É Deus. Busque, procure alguém que vai te falar deste Deus. Se você não o conhece, alguém vai te falar sobre ele, vai te apresentar este Deus de milagre, de cura, de restauração, este Deus que age nas impossibilidades. Este Deus está entre nós, ele está agindo na sua vida, na sua família, e ele continuará fazendo e movendo ao seu favor e a favor da sua família. Você crê nisso? Então receba esta palavra em nome do Senhor Jesus e seja tremendamente abençoado por ele. Amém? Amados, nosso tempo é curto. Eu gostaria sim de ter a oportunidade de falar muito mais com vocês, mas nós teremos sim essa oportunidade. Na próxima semana, sexta-feira, a partir das 20 horas, neste mesmo horário, nós estaremos juntinhos compartilhando a palavra de Deus. Fica aqui mais uma vez meu convite. Você quer que nós possamos falar e compartilhar algo que você tem dúvida ou que você gostaria que fosse colocado? Mande no nosso e-mail e nós então estaremos compartilhando o tema que você escolheu. Amém? Fica aqui os meus agradecimentos a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês, amigos telespectadores que nos têm acompanhado semanalmente. Agradeço a Cláudia Bijux, a MD Confecções e também a Fernanda Lima Cabelos e Cia. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima semana com muito mais. Até lá!